Das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que ainda está aí presente no capítulo 2 de Apocalipse. O texto ele vai ser projetado, se você não trouxe sua Bíblia, e se não tiver ninguém ao seu lado. Mas como a gente vai estar sempre voltando ao texto, então, se você tiver com a sua Bíblia aí, mantenha ela aberta, compartilhe com a pessoa que estiver ao lado, tá bom? Irmãos, nós começamos algumas semanas atrás, no início desse mês, uma série de mensagens chamada 7 Cartas do Apocalipse para a igreja de hoje. O livro de Apocalipse ele fala muito mais do que o fim dos tempos. Ele tem toda uma narrativa a partir daquilo que o Senhor fala com o apóstolo João num momento de exílio numa ilha chamada Patmos. O apóstolo João ele esteve ali preso naquela ilha, isolado, e a partir dessa sua experiência o Senhor fala ao coração de João, e João escreve todo o livro de Apocalipse. E a partir do capítulo 2 nós entendemos, nós vemos na verdade no livro de Apocalipse o apóstolo João escrever 7 cartas endereçadas a 7 igrejas da Ásia Menor. E nós vemos que o propósito dessas cartas que o Senhor traz a João, em sua maioria, é trazer alguns alertas, revelar algumas questões muito importantes e problemáticas que estavam acontecendo nessas 7 igrejas. O Senhor ele traz à luz até mesmo pecados ocultos na vida daquelas igrejas com uma única finalidade. Embora sejam problemas diferentes, a finalidade de todas as 7 cartas, mesmo tratando de problemas diferentes, foi sempre um: arrependam-se, voltem-se para Deus, se desviem da idolatria, parem de cometer os mesmos erros e vivam para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a igreja na cidade de Tiatira, ou Tiátira, né? Que ao contrário das cidades de Éfeso e Pérgamo, por exemplo, era uma cidade pequena. Nós vimos que Éfeso e Pérgamo eram grandes cidades, importantes economicamente, metrópoles do seu tempo, mas Tiátira era uma cidade pequena, uma cidade com um contexto um pouco diferente. Meu irmão, se alguém quiser tomar nota do sermão, principalmente por conta do grupo pequeno semanal, que nós fazemos uma aplicação do sermão, só você fazer um gesto com a mão, que a Viviane ela tem ali um bloco, uma caneta, que você pode tomar nota daquilo que o Senhor falar ao seu coração, que você julgar importante, tá? durante a pregação. Como eu estava dizendo, Tiatira era uma cidade pequena, porém, o seu tamanho, a sua relevância do ponto de vista econômico, social, para a sua região, é o que menos importa. O mais importante é que, por conta da proclamação do Evangelho, o Evangelho estava ali presente, tinha chegado naquela cidade por meio da plantação de uma igreja. Nós entendemos que a plantação de igrejas é a forma soberana que Deus escolheu para o cumprimento da sua missão. E tinha uma igreja plantada ali, uma igreja que foi plantada com o objetivo de pregar o Evangelho para que o Senhor Jesus Cristo fosse glorificado. A igreja, ela é plantada para que a missão de Deus ela seja colocada em prática. Logo, Deus ele não tem uma missão para a sua igreja, mas ele tem uma igreja para a sua missão. Então, se a igreja é um movimento, é algo em movimento, é um organismo que está em missão, que está cooperando, que está trabalhando para a missão de Deus, a igreja ela não tem autonomia para estabelecer os seus próprios termos para o cumprimento dessa missão, porque ela é cooperadora, ela é um agente de uma missão que não é sua, mas é de Deus. Então nós não estabelecemos os nossos próprios termos, mas a igreja, ela deve ser governada, dirigida pelos termos estabelecidos por Deus em sua palavra. É o Senhor que governa a igreja. A igreja, ela precisa ser completamente dependente e submissa do dono dela, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o supremo pastor da igreja. Ele é o pastor da igreja. Ele nos dá o privilégio de cuidar da igreja, de dirigir a igreja
mas a igreja não é nossa. Nós cuidamos de algo que não é nosso, por isso prestamos contas ao Senhor daquilo que nós fazemos com a igreja. Por isso a igreja é algo tão sério, porque a igreja é a noiva de Cristo. Nós somos apenas administradores temporários da igreja do Senhor. E se estamos dispostos a cooperar, nós precisamos nos submeter aos termos estabelecidos por Deus para a sua igreja. E um dos grandes problemas da igreja é o pecado da autonomia, que foi o mesmo pecado que trouxe para nós a separação de Deus. Quando lá no Éden, Adão ele decidiu viver uma vida autônoma ao seu Criador, uma vida de independência a Deus. Essa é a essência do pecado, que nós carregamos no nosso DNA, que tentamos, que nós lutamos contra esse desejo constante nas nossas vidas de viver uma vida independente e autônoma ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Isso acontece nas nossas vidas como indivíduos, mas acontece também na igreja, como corpo de Cristo, porque ela é composta de homens e mulheres pecadores, descendentes de Adão. Todos nós somos descendentes de Adão e carregamos no nosso DNA esse desejo por independência e autonomia ao nosso Senhor. E quando isso acontece, quando isso se desdobra na vida em comunidade, nas comunidades de fé, e a igreja começa a querer viver de forma autônoma a Deus, ela começa a querer viver, começa a querer trabalhar, se desenvolver a partir dos seus próprios termos, e não dos termos estabelecidos pelo Senhor para a sua igreja. Essa igreja, em Tiatira, ela tinha uma acusação contra ela, justamente por um desejo de autonomia ou de independência ao Senhor. E nós vamos entender como que esse pecado de autonomia e independência se deu na vida dessa igreja. Foi uma igreja que quis estabelecer padrões próprios e dar ouvido a vozes erradas. Por isso eu te convido a ler juntamente comigo, acompanhar a leitura lá de Apocalipse 2, a partir do versículo 18 até o 29. O texto vai ser projetado. Você, se não tiver acesso à Bíblia impressa ou no seu smartphone, tablet, ou com ninguém ao seu lado, você pode acompanhar a palavra de Deus, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva essas palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua idolatria, da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, eu te agradeço pela sua palavra.
e peço que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio dela. Que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito, Senhor Deus, falando ao coração de cada um de nós, a partir de mim, Senhor Deus, que o Senhor fale comigo, fale com os meus irmãos, porque nós entendemos que a Bíblia é a Tua palavra e ela fala aos nossos corações, somos dependentes dela. E tire, Senhor Deus, de nós qualquer tipo de distração, qualquer tipo, Senhor Deus, de preocupação. Nos dê um espírito de reverência para que nós possamos ouvir a Tua voz e aprender, Senhor Deus, um pouco mais de Ti. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. É uma palavra um pouco dura do Senhor Jesus, e como todas as outras igrejas que nós lemos até agora, todas as outras 3 igrejas, essa é a 4ª igreja das 7 igrejas da Ásia Menor, nós vemos uma mensagem de um mesmo remetente, o Senhor Jesus. Quando a gente vê lá em Éfeso, a gente fica na dúvida, né? Quem envia essa carta é aquele que anda por meio da igreja. Como nós aprendemos, a carta aos Apocalipse, a carta de Apocalipse, é uma carta num contexto de exílio, de prisão. Então o apóstolo João, ele usa palavras para que essa carta, ela, em alguns aspectos, tem palavras de forma um pouco alegóricas, para que essa carta chegue até o seu destinatário, passe das pessoas que estavam mantendo ele ali, isolado na ilha de Patmos, e chegue até o seu destino. Só que o interessante é que, diferente das outras cartas, o Senhor Jesus, ele se apresenta como autor dessa carta de forma mais explícita. E ele faz uma afirmação muito interessante no versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus. Ou seja, ele se apresenta como o Filho de Deus, como Cristo, como o Messias. Ele enfatiza isso. E ao longo dessa explanação da palavra, nós vamos ver o motivo pelo qual o Senhor Jesus, ele se apresenta dessa forma. Isso está ligado diretamente ao pecado cometido por essa igreja. Só que o Senhor Jesus, ele não se limita em se apresentar como Filho de Deus, como Cristo, como Messias. Ele também faz 2 afirmações importantes sobre si. Primeiro, ele fala que tem olhos como chama de fogo. Quando a gente olha mais para frente, o Senhor Jesus, ele vai fazer 2 afirmações nessa carta que nos faz entender porque ele se apresenta com olhos de fogo. E a outra característica que nós vamos falar é o seguinte: quando ele diz o seguinte, que ele é aquele que, aqui no versículo 23, mas matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda mentes e coração. Quando o Senhor Jesus, ele fala que tem olhos de fogo, ele está falando sobre uma das suas características, que o Senhor Jesus é aquele que não enxerga somente as nossas aparências, é aquele que não enxerga somente a aparência de uma igreja, é aquele que não enxerga somente a aparência de indivíduos, é aquele que conhece a mente e o coração, é aquele que conhece sentimento e intenções, e julga não pelas obras, que julga não pelas aparências, julga não pelo resultado quantitativo, numérico, aparente, mas ele julga pelas intenções, ele julga as motivações, antes de julgar pelas obras. E depois ele fala o seguinte, ainda no versículo 18: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. E depois, lá no versículo 23, no versículo 27, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Quando o Senhor Jesus fala que tem pés de bronze, ele está se referindo àquilo que ele faria aqui no versículo 27.
Ele está falando que Ele é o Deus bondoso, amoroso, gracioso, mas é também um Deus justo, reto, que não tolera a maldade, a injustiça, a imoralidade, o pecado, a mentira. É um Deus que, em nome de um de seus atributos, não contraria outro. É o Deus que governa, é o Deus da graça, mas é o Deus que também traz juízo contra o pecado. É um Deus que ao mesmo tempo não abre mão da verdade e da justiça para demonstrar graça e amor. E uma má compreensão sobre quem de fato Jesus é, uma má compreensão sobre o que significa graça, de se remeter a um Jesus que tem alguns atributos, mas negligenciar outros como santidade e justiça, traz uma crise enorme à igreja, e por isso nós entendemos que o Senhor Jesus, nessa carta, ele se afirma como Filho de Deus, para demonstrar que ele é o Deus que não avalia só as ações, mas também as intenções, a mente, o coração, e que Jesus, ele não é um Jesus histórico, produto da pós-modernidade, trazendo isso para os dias de hoje. Aquele Jesus que não se vende, que nunca vai brigar com você para não discordar de você, que para não brigar com você ele nunca vai discordar de você, mas um Jesus que é soberano, que governa, que é bondoso, gracioso, mas que não é submisso à nossa compreensão errada e distorcida sobre graça. Esse dia eu estava vendo uma postagem de um amigo, pastor, de outra cidade, e interessante, ele fazendo um paralelo entre o Jesus bíblico e o Jesus da pós-modernidade. E é o seguinte: o Jesus bíblico é o Filho de Deus, o Jesus da pós-modernidade é um hippie, parece um hippie. O Jesus bíblico reafirmou todas as verdades bíblicas. O pós-moderno, o importante é o amor, mas não o amor pactual de Jesus, mas o amor sentimental e romântico que nós vemos nos dias de hoje, que é descartável, que não é comprometido com a verdade, né? É apenas um sentimento. Jesus bíblico disse para a prostituta não pecar mais, embora tenha sido tolerante e o primeiro a defender a prostituta, ele disse para ela não pecar mais. O Jesus pós-moderno respeita o pecado dos outros. O Jesus bíblico é aquele que vai voltar para julgar os homens e as nações. O Jesus pós-moderno não julga ninguém, afinal de contas, tudo é relativo. E a igreja em Tiatira, ela sofria por uma má compreensão de quem era o Senhor da igreja, de quem era o Senhor Jesus Cristo. Existe um grande problema quando a igreja passa a ignorar o fato que Jesus, ele não é simplesmente um revolucionário social, mas Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o Cristo. E a igreja, ela passa a não negar diretamente a Cristo, mas criar um Jesus histórico distorcido com o Cristo bíblico. E isso ocorre quando na igreja as pessoas assumem, algumas pessoas assumem na igreja um papel de falsos mestres, a fim de distorcer as verdades bíblicas. E apesar de estar sofrendo com esse problema, como nós vemos em todas as cartas até aqui, o Senhor, ele nunca traz só a crítica. E é uma lição importante que a gente tira da palavra de Deus nessas cartas. Que o Senhor, antes de fazer a acusação, a crítica à igreja, ele traz o elogio. Isso a gente precisa aprender com a palavra de Deus. Não é uma questão de fazer uma média com alguém, mas entender que todas as pessoas possuem suas qualidades. E nós precisamos reconhecer as qualidades e também trazer a crítica. Quando uma correção ela é feita em amor, nós fazemos um diagnóstico correto da pessoa. Apesar de você fazer tudo isso de bom, você está falhando nesse ponto. O Senhor Jesus, ele faz isso. É interessante que eu já trabalhei em um local onde o gestor, ele falava o seguinte: toda reunião era para chamar a atenção da equipe para alguma coisa. Aí uma vez a equipe falou: poxa, toda reunião é para receber um feedback negativo, a gente nunca recebe um feedback positivo. Aí a equipe se achava a pior possível. Ela falou: não, vocês são uma equipe excelente,
Ué, mas você nunca falou de nenhuma qualidade nossa, você nunca deu um feedback positivo pra gente. Ele falou assim: meu silêncio, se eu não estou falando nada é porque tá bom. Eu só abro a boca para fazer crítica. Isso contraria a lógica, isso contraria todas as regras de gestão, né? Isso contraria toda a boa prática de como ser um bom gestor. Você jamais pode fazer, ué, então tá bom. Você nunca elogia, você nunca reconhece, você nunca celebra o que está certo, o que é para ser celebrado, e só sabe criticar. Então nós vemos que isso não é a invenção da administração moderna, mas na própria palavra de Deus nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo isso. Ele fala nas qualidades e depois traz uma acusação. Por mais séria que seja, o Senhor Jesus ele não abre mão de falar aquilo que precisa ser celebrado, aquilo que precisa ser uma marca positiva na vida dessas igrejas. Ele faz um elogio. Ele fala que aquela igreja possui obras. Era uma igreja que havia um progresso naquilo que ela fazia, que as suas obras do presente eram maiores do que do passado, que era uma igreja ativa, era uma igreja que possuía compaixão, de certa forma. Então esse é um elogio. Essa igreja não possuía somente defeitos. Só que o que nós temos visto até aqui é que os defeitos, negligenciar, pecar em uma área, não nos traz, nós não recebemos a anistia de um determinado pecado pelo fato de observarmos bem, de sermos cuidadosos, de sermos zelosos em outra área da vida. O zelo dessa igreja por conta do seu amor, o zelo nas suas obras, não anistiava aquela igreja dos pecados que ela estava cometendo em outra área. E qual que era a acusação contra a igreja em Tiatira, ou Tiatira? Aqui vemos, mais uma vez, que as aparências enganam. O Senhor Jesus diz a partir do versículo 20 o seguinte: no entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. O Senhor, ele traz essa revelação. Naquela igreja não possuía nenhuma profetisa chamada exatamente Jezabel. O que nós vemos aqui é o Senhor Jesus fazendo um comparativo, assim como ele fez a igreja de Pérgamo, quando ele compara o pecado cometido pelaquela igreja, como aquelas pessoas que estavam seguindo uma orientação, estavam seguindo por um caminho contrário à vontade de Deus, eram como seguidores de Balaão. Balaão viveu antes da igreja de Pérgamo, assim como Jezabel foi alguém que viveu antes dessa realidade da igreja em Tiatira. Jesus ele faz um comparativo para apontar o erro, o problema que estava acontecendo naquela igreja. Então, para a gente entender o problema, nós precisamos entender quem foi Jezabel. Jezabel, ela foi esposa do rei Acabe. E o rei Acabe, por ser negligente na sua função de líder, não simplesmente como líder da nação de Israel, mas como líder do lar, como ele falhou também na liderança de Israel. Jezabel, como uma personalidade forte, ela manipulou seu marido e levou a nação de Israel a se tornar idólatra. Com o dinheiro público de Israel, Jezabel ela construiu um grande templo a Baal e sustentou centenas de profetas de Baal com dinheiro, com recursos da nação, dinheiro público. E a nação de Israel sofreu consequências terríveis por conta da influência de Jezabel. E Acabe, ele não errou. O pecado de Acabe não foi por ele ter sido um rei ruim, um mau governante. O problema de Acabe foi por ele ter sido um mau marido. Ele foi alguém que se omitiu diante da sua função primária, de cuidar da sua casa, de ser um líder do lar.
E nós vemos que o resultado da idolatria na nação de Israel foi o mesmo resultado que nós vemos em todos os contextos de idolatria, como nós temos visto durante essa série de mensagens. Como nós dissemos semana passada, a idolatria sempre traz glutonaria, embriaguez e imoralidade sexual. Naquela igreja, quando nós entendemos isso, nós vemos que possivelmente havia ali também uma profetisa que estava sendo uma voz paralela à direção da palavra de Deus àquela igreja e que estava conduzindo aquela igreja a uma idolatria, e como consequência as pessoas estavam se dando à imoralidade sexual, a comer alimentos sacrificados. Aquela igreja estava sendo tolerante a esses ensinos e a esse grupo de pessoas que estava vivendo de uma forma reprovável ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que havia uma influência, mas haviam aqueles que estavam perseverando na fidelidade. Então, o que nós podemos ver que Tiatira era uma igreja com uma tolerância conivente. Aí nós olhamos para os dias de hoje e podemos perceber que o pecado daquela igreja, que era uma tolerância conivente com quem não estava comprometido com a verdade, é o mesmo problema que nós vemos também nos dias de hoje. Uma das grandes crises da igreja vem da liderança, que assim como nesse caso da igreja de Tiatira, nós vemos líderes que se omitem, ou líderes que não são qualificados para governar a igreja do Senhor, para dirigir a igreja do Senhor, como nós vemos lá no livro de Timóteo, de Tito, porque não cumprem primeiramente o seu papel de líder no lar. Pessoas que não possuem a qualificação bíblica para dirigir a igreja do Senhor e estão dirigindo a igreja do Senhor ignorando a orientação bíblica para tal. Outro grande problema são aqueles que são autoproclamados líderes, pastores, bispos, missionários, apóstolos, pai apóstolos e tudo, toda essa bagunça que a gente vê por aí. Pessoas que se autodenominam líderes da igreja, mas não prestam contas a ninguém, não estão submissos a nenhuma outra liderança, a nenhuma outra organização. E é o que mais nós vemos na igreja contemporânea, sobretudo no nosso contexto de país. A igreja em Tiatira tolerava de forma permissiva o pecado. E esse pecado, justamente, ocorre na igreja onde Jesus enfatiza o fato de que ele é o Filho de Deus, o Cristo, aquele que sonda mentes e corações, aquele que governa e é comprometido com a verdade e com a justiça. O que nós vemos nos dias de hoje? Nós vemos nos dias de hoje, em muitos contextos, não simplesmente uma negação explícita a Cristo, mas uma desconstrução do fato de que Jesus é o Filho de Deus. E por isso o Senhor Jesus, ele dá um conselho àquela igreja, que é o mesmo conselho que ele dá a nós nos dias de hoje. O Senhor Jesus fala: arrependa-se e confronte aqueles que estão errados. Não tolere o pecado, a injustiça e a mentira. A verdadeira tolerância é o que nós vemos no versículo 21. O que o Senhor Jesus fala? Dei tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Ou seja, nós vivemos às vezes em ambientes extremos, onde a igreja ela se torna em um clube puritano, onde as pessoas seguem uma justiça própria, onde o pecador não tem oportunidade de alcançar a redenção, de ser cuidado, amado por uma igreja local, por conta da sua intolerância. No outro aspecto, nós vemos uma falsa compreensão de tolerância, que é o que? Não é o seguinte, como nós vemos no versículo 21, que o Senhor Jesus fala: eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quis.
É onde a compreensão de tolerância não é a compreensão de que a igreja precisa ser tolerante. É o quê? Fazer como Jesus falou. Dê tempo para que os pecadores se arrependam e mudem de vida. Dê tempo para aqueles que estão errando e têm dificuldade de mudar, que lutam contra o seu pecado. Ame essas pessoas, pregue o evangelho para elas, chore junto com elas. Não exclua esses pecadores, essas pessoas do meio de vocês. Proteja essas pessoas, cuide, dê tempo. Mas ao mesmo tempo, nós vemos uma falsa tolerância, que é o quê? A ausência de arrependimento. É a tolerância do Jesus pós-moderno, que tudo é relativo, que não tem compromisso com a verdade. É um Jesus que tolera o pecado de todo mundo e entende que todo pecado ele precisa ser tolerado e não é necessário nenhum tipo de arrependimento. Mas a permissividade da igreja em Tiatira trouxe juízo sobre ela. E é interessante que quando o Senhor Jesus, ele sempre segue esses 3 passos nas suas cartas, quando ele faz um elogio, ele traz uma acusação e depois ele traz um conselho, ele fala o seguinte: arrependa-se, e diz ainda mais: confronte aqueles que estão errados, não tolere o pecado, a injustiça, a mentira. E o que o Senhor Jesus diz? Que ele iria punir, ele iria trazer juízo. Aí você pensa assim: ué, mas o Senhor Jesus não é aquele cara que eu escuto falando, Jesus histórico, construído a partir da pós-modernidade, que parece um hippie, que tolera todas as coisas, que defendia o pecador, mas ignora as falas do Senhor Jesus Cristo, quando ao mesmo tempo que ele defendia o pecador, depois ele apresentava uma nova proposta de vida para aquelas pessoas, assim como o Senhor fez com a mulher adúltera, assim como o Senhor fez com Zaqueu, o cobrador de impostos, que era corrupto, que ele foi à casa de Zaqueu. Então, ir à casa de um homem corrupto era uma atitude completamente mal vista. Aí nós vemos os intolerantes, que provavelmente ficaram irados com Jesus, vendo Jesus ter comunhão com aquele homem, da mesma forma quando ele estava na banca da coletoria de impostos com Levi. Mas o que o Senhor Jesus faz após se encontrar com Zaqueu? O que Zaqueu faz? Zaqueu, ele se arrepende e restitui tudo aquilo que ele roubou. Ele faz uma reparação do seu erro com todas as pessoas que ele lesou. Então a tolerância de Jesus foi entender o seguinte: não trazer nenhum tipo de separação. Não, eu não quero nem contato com esse cara, eu não me misturo com esse tipo de pessoa, eu não me misturo com pecadores. Tanto que a fama de Jesus era aquele que comia com pecadores, com publicanos. Ele estava no meio das pessoas que não eram aceitas pela religião. Mas em nenhum momento nós não vemos o Senhor Jesus ele estabelecendo uma ponte com essas pessoas e não trazendo para essas pessoas uma nova proposta de vida. O que nós vemos são os extremos, que nós precisamos fugir. A intolerância daqueles que não querem dar tempo ao pecador para ele mudar de vida, para ele se arrepender e lutar contra o seu pecado. Nós não precisamos falar que aquilo que é pecado não é mais pecado para acolher os pecadores, como tem sido vendido na mídia, como tem sido vendido por alguns pseudo-pregadores do Evangelho, que tem se tornado popular, tem aparecido nos programas de TV, falando de um Jesus histórico, mais parecido com aquele Jesus da pós-modernidade. Mas também nós não podemos, em nome de uma tolerância, de ter contato com o pecador, negligenciar a verdade. Porque a melhor forma de você demonstrar amor prático a alguém é pregar o Evangelho e falar a verdade para essa pessoa. Se você ama alguém, a ausência de confronto naquilo que a pessoa está errada não é uma demonstração de amor. É uma demonstração de covardia, de conforto, a idolatria do conforto. Eu não quero me indispor com ninguém. Essa ideia que, para não brigar com o outro, eu não vou falar a verdade para o outro,
não cabe no caráter santo, justo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você fala, mas o Senhor Jesus fala que iria trazer doença sobre aquela mulher, que iria matar os seus filhos. Aí você pensa assim, o que o Senhor Jesus está falando sobre isso? O Deus que mata, eu escuto falar que era o Deus só do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento não punia ninguém. O que o Senhor Jesus Cristo fez com Ananias e Safira, que foram infiéis no livro de Atos? O problema é a nossa compreensão sobre Deus. Primeiro, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. O Deus do Antigo Testamento não era um Deus tirano, era um Deus justo, porque é o mesmo do Antigo, do Novo e do presente. O Deus do Antigo Testamento não era também esse tirano, em contrapartida do Novo era um Deus gracioso. Deus demonstra o seu amor e a sua graça desde a criação em toda a história bíblica. Mas em toda a história bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o mesmo Deus que demonstra justiça e verdade, demonstra amor e graça, misericórdia. Aí você pensa assim, mas será que Jesus ia matar aquelas crianças? Existem duas compreensões sobre isso. O texto não deixa claro. Mas antes da gente formar qualquer opinião a respeito disso, a gente precisa entender o seguinte: Deus deixou o seu menino, o seu filho, morrer por nós. O problema é que nós nunca compreendemos o amor ousado de Deus, como nós cantamos aqui, por nós, sob a perspectiva do quanto custaria para nós entregar à morte, pelo erro de outros, o nosso próprio filho. Quem de nós teria essa coragem? Mas há comentaristas bíblicos que entendem que o Senhor Jesus ele está se dirigindo a filhos espirituais daquela igreja que seriam induzidos por esses falsos ensinos, por esses seguidores de Jezabel dentro da igreja em Tiatira, pecados esses que levariam essas pessoas à morte. E a negligência dessa igreja, a omissão dessa igreja diante desses irmãos que estavam sendo conduzidos por esses ensinos heréticos, por esses ensinos de pecado, a omissão desses irmãos não seria simplesmente uma ação passiva, mas seria uma ação ativa contra a vida desses filhos espirituais. Jesus diz aqui claramente que o que importa para nós é que de alguma forma ele iria gerar dor àquela igreja para que eles mudassem de mente. Ele faz o alerta antes. Por isso, ele dá o conselho: arrependam-se. E não simplesmente se arrependa e resista a esses ensinos, mas confronte, alerte aqueles irmãos que estão sendo induzidos a esses ensinos. Seja comprometido com a verdade. Ame os seus irmãos. Não deixe que os seus irmãos se percam. O que Jesus diz àquela igreja e diz a nós hoje é que a igreja precisa fugir dos extremos de uma tolerância permissiva e também de uma intolerância. Que precisamos ser fiéis à palavra de Deus e resistir aos falsos mestres, compreendendo quem Jesus de fato é. Essa desconstrução do Cristo está na boca de muitos pseudo-entendedores do Evangelho, proclamadores do Evangelho, que enfatizam somente alguns ensinos de Jesus e omitem a mensagem redentora da cruz. E é interessante que eu tenho observado que algumas dessas pessoas, elas têm dificuldade de se referir a Jesus como Jesus Cristo, e se referem sempre a Jesus como o Jesus de Nazaré. Não que esteja errado falar Jesus de Nazaré, mas omitir que ele é o Cristo, sem enfatizar que ele é o Cristo, e falar que ele é simplesmente Jesus de Nazaré, é uma forma de evidenciar a condição social de Jesus. Porque Jesus, quando as pessoas souberam que ele era de Nazaré, falaram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O fato de que ele foi alguém desprezado,
alguém que, aos olhos de muitos religiosos, era alguém que estava à margem da sociedade, principalmente não pelo fato de vir de Nazaré, mas ao lado de quem ele se colocou a favor. Mas omitem o fato de que ele se colocou a favor dessas pessoas e trouxe novidade de vida para elas. Então eu tenho percebido, mas é uma percepção particular minha, são aqueles que têm uma facilidade, todas as vezes que mencionam o nome de Jesus, ou vão citar Jesus, eles falam Jesus de Nazaré. Que falam da forma como ele demonstrou amor a alguém, quando tem a oportunidade de falar isso na mídia, mas muitas vezes para poder tentar afirmar uma ideologia política, para poder formar alguma opinião social. Dizem que esse é o Evangelho de Jesus, mas não falam da verdadeira mensagem do Evangelho, que é queda, morte, amor de Deus demonstrado em Jesus Cristo, a sua morte sacrificial por nós e a sua ressurreição. Que nós estávamos mortos em nossos pecados, como nós cantamos aqui, inimigo eu fui, mas o amor de Deus veio até nós, ainda quando éramos seus inimigos, e que muito mais importante do que simplesmente os ensinos de Jesus, o mais importante é a sua morte. Não somos salvos por imitarmos o estilo de vida que Jesus desenvolveu aqui na terra. Somos salvos pela sua morte e ressurreição. Eu não estou falando que os ensinos de Jesus, o exemplo de Jesus não seja importante para nós. Mas a obra redentora de Jesus, ela teve o seu ápice, ela se completou no momento em que ele foi pendurado no madeiro e que ele clamou aos céus e disse: está consumado, está pronto. Era necessário que o Filho de Deus, que o Filho do homem morresse e provasse que ele era o Filho de Deus na sua ressurreição. Aquele que foi inocente, morrendo por culpados e ressuscitando, ascendendo aos céus, para que nós tivéssemos hoje novamente conexão, tivéssemos novamente vida com o nosso Criador. Quando se perde o Jesus, Filho de Deus, a compreensão de que ele é o Filho de Deus, em nome de um Jesus simplesmente histórico, moldado à pós-modernidade, a igreja ela está sujeita, todos nós estamos sujeitos a viver uma vida de tolerância permissiva. Sermos cristãos, sermos igreja, uma igreja conivente e não uma igreja tolerante. Da mesma forma que a compreensão de justiça própria e não da justiça de Deus, que somos justificados, mas somos pecadores, traz para nós um sentimento, uma postura intolerante, moralista, onde o padrão de justiça e retidão é a minha própria conduta ética, a minha própria conduta moral, uma falsa compreensão de quem Cristo foi e de todos os seus atributos, todas as suas características que englobam amor, misericórdia, bondade, graça. Mas ele nunca, em nome da bondade, da graça e da misericórdia, ele vai negligenciar a verdade, a justiça, a santidade. E jamais vai permitir, porque ele nos ama, que vivamos uma vida de pecado, que o pecado governe a nossa vida. Mas o Senhor Jesus é aquele que dá tempo ao pecador a se arrepender e desviar dos seus maus caminhos. Porque nós cremos que o nome de Jesus Cristo é muito mais do que o nome de um revolucionário, mas é um nome santo, de alguém que é santo, que governa a sua igreja aos seus próprios termos. A igreja do Senhor não tem o direito de viver de acordo com os seus termos. Queremos chamar o pessoal do louvor aqui à frente. E nesse momento eu gostaria que, mesmo assentado, da forma como você está, você adorasse ao Senhor, você cantasse, fizesse desse cântico a sua oração. E você entendesse que nós estamos submissos ao santo nome de Jesus. Que assim como Jesus, ele se apresenta à igreja em Tiatira, como Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo, pés como bronze reluzente, ele se apresenta a nós também. Que quando adoramos um Deus que sonda corações e mentes, e que
que governa com justiça e verdade o seu povo. É um Deus que é tolerante com o pecador, que dá tempo ao pecador para se arrepender, mas jamais nega as suas verdades absolutas estabelecidas pela sua própria palavra. Que possamos adorar o Senhor, adorar o santo nome do Senhor nesse momento. Logo em seguida a gente vai orar para encerrar o nosso culto.